Aê, Bruno Margato, tudo bem? Grande. Começando, começando ao vivo mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje dia 22 de fevereiro, 18 horas e alguns minutinhos, uma das lives mais aguardadas dos últimos meses, por um motivo simples. O Bruno até já é uma pessoa conhecida, já foi no Arthur, tudo, mas é a primeira vez que a gente vai falar oficialmente com o gestor do fundo do HGRU, a estratégia de renda urbana, que, me corrija, Bruno, se eu estiver enganado, mas começando aí, comemorando 2 anos, né? O fundo fazendo 2 anos em fevereiro. Então, olha como coincidiu da gente fazer essa live para cantarmos o parabéns para o HGRU, um fundo que já superou a marca emblemática aí de 100 mil cotistas, chegando já em 110 mil cotistas. E tá aí o Bruno. Eu conheço o Bruno já há algum tempo e o que eu posso dizer é que a maior qualidade dele é sempre o papo reto, ele sempre fala realmente muito assim, daquilo que ele está enxergando, daquilo que ele está vendo, com transparência, com consistência, ele é uma pessoa que vocês vão gostar muito aí de interagir. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Baroni. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer aqui participar da live com vocês. Acho que não é a primeira vez de muitas, eu espero, não é porque a gente não quer aparecer, mas é porque a gente tem uma certa dificuldade, o banco é um pouco mais restrito com essa questão da gente estar se expondo a público, a gente tem muita oferta em andamento, eu além do RU toco logística e toco fundo de crédito também, o HGCR, então eu e o Augusto constantemente estamos em período de silêncio, então complica um pouquinho mais a nossa participação, mas poxa, que bom que deu certo, a gente já está há bastante tempo tentando marcar e eu espero fazer uma live positiva aí, que o pessoal goste e eu satisfaça as perguntas principalmente. É isso aí. Bom, primeiro também, aí, em segundo lugar, mandar um abraço para o Augusto Martins, que é um grande parceiraço também. O Augusto toma mais a parte de real estate ali, de corporativo, tudo, e o Bruno ficou com a parte de crédito, né, que é o HGCR, o HGLG, que é o logístico, e o HGRU, renda urbana. Ô, Bruno, eu acho que quando eu vou falar uma pergunta aqui bem pessoal, assim, né? Eu acho que quando esse fundo nasceu lá atrás, eu acho que nem mesmo você, Bruno, vocês do Credit Suisse, tinham dimensão que esse fundo ia cair no gosto popular e que a tese ia ficar com um leque tão grande de oportunidades, né? Vocês mesmos estão surpresos com o resultado, que eu digo, da aceitação do público com relação ao fundo? Acho que sim, Baroni, mas assim, logo que a gente identificou um pouco a estratégia, a gente viu a grande capacidade que esse fundo tinha de geração de volume de deal flow, né, que a gente fala. Então, pensando do lado do ativo, a gente sempre teve uma visão de que esse fundo cresceria rápido, né, porque de fato tem um deal flow grande, do tipo de ativo, uma vontade grande das empresas também, tem várias empresas em crescimento, então é um tipo de ativo que tem bastante coisa para fazer. E do lado dos investidores, aí sim, aí surpreendeu o quão rápido a gente conseguiu colocar a nossa estratégia no mercado, como isso cresceu rápido, como isso tem sido bem percebido pelos investidores. Então, acho que do lado do investidor, sem sombra de dúvida, foi uma grande surpresa, bastante positiva aí. É porque, na verdade, né, Bruno, ele nasceu lá com o IBMEC no Rio, então todo mundo associou o fundo como um educacional. E aí nunca teve tanto grande apelo assim. Aí, de repente, veio o negócio com o Big, depois uma coisa foi puxando outra, até que a grande coroação aí com as lojas da Pernambucanas, deixando o fundo com uma quantidade incrível de imóveis. Aí tem também do SPVJ que a gente vai falar. Então, direta e indiretamente, um portfólio com uma quantidade de ativos e uma diversificação geográfica muito grande. Eu acho que isso que chamou a atenção, né? Bom, você falou de versatilidade, você na verdade não usou essa palavra, mas eu estou usando aqui, a versatilidade das possibilidades, né? O deal flow, você usou um termo, né? A capacidade de você originar, de entregar novos negócios. Fala para os cotistas do fundo, Bruno, por favor, o que a gente pode esperar desse fundo, pelos próximos 3, 5, 10 anos? Posso esperar um deal com uma rede de farmácias, com uma rede de fast food? O que a gente pode esperar? Só que eu quero fazer uma pergunta, uma sub-pergunta. E o que a gente não deveria esperar desse fundo? Tá bom. Eu vou dar um passo atrás e chego lá, tá, Baroni? Até para eu, dado que é a primeira vez aqui, contar um pouquinho até dessa história toda, de como a gente chegou aqui.
um pouco da cabeça também do fundo, e aí eu entro aonde a gente pode ir e aonde a gente não deve ir. Então, pensando aqui em estratégia, como é que esse fundo foi concebido? A gente lá atrás, basicamente, de novo, pelo deal flow, vários imóveis vinham sendo ofertados para a gente há 2, 3 anos atrás, e imóveis que não se encaixavam nem no logística, nem no RE, que toca a parte de lajes corporativas. E a gente, aqui na casa, tem uma cabeça muito de ter os fundos bem separadinhos, especificados, quais são os mandatos claros de cada fundo e riscos. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar o Renda Urbana. Nesse momento a gente viu a gama de ativos que tinha, ativo de varejo principalmente, né? O primeiro deal foi em educação, mas obviamente quando a gente olhou a gama de produtos que o fundo teria para visualizar, seria o varejo é o grande pool de deal flow desse fundo, porque é uma quantidade muito grande, de fato, é onde tem os grandes pontos comerciais nas grandes cidades. E a gente via esse potencial do fundo e até o potencial de ganho imobiliário, de fato. A hora que você analisa esse tipo de ativo no longo prazo, são os ativos que têm até mais perenidade, porque ele traz junto com o próprio ativo imobiliário o lado comercial, né? Ou seja, o lado do ponto comercial. Ponto esse que foi negociado com ágio durante décadas, né? E continua. Então, quando você olha para esse aspecto também desse tipo de ativo, você vê o quão perene ele e é o que a gente busca. Então, uma tese que, quando a gente olhou para ela, tem todo a ver com pessoa física, né? Faz todo sentido, são contratos longos, com imóveis bem localizados e líquidos, porque esse tipo de ativo também traz consigo, até pela dominância deles nos seus espectros dentro da cidade, eles trazem uma liquidez muito grande, porque não são ativos tão grandes, muito bem localizados e que você consegue trazer o lado comercial para diversas frentes. Isso faz com que o ativo tenha mais liquidez na ponta imobiliária, o que também, na nossa visão, diminui risco. Então, a tese corroborava muito para ter esse sucesso e essa boa aceitação, dependia da gente contar um pouco ela e explicar aonde a gente queria chegar. E aí foi quando a gente criou o fundo, então a gente trouxe para o portfólio, no primeiro momento, educação, mas a ideia do portfólio é basicamente imóveis de educação, imóveis de varejo como um todo, aí olhando várias frentes, tá? A parte de supermercado, onde a gente já tem uma boa concentração, atacarejo, a parte de vestuário, onde a gente fez essa última aquisição da Pernambucanas, e algumas frentes que a gente quer ter exposição, como, por exemplo, home building, home center, que são as grandes lojas de construção, isso a gente vem buscando, e a parte de saúde, tá? Essa é uma terceira parte que a gente continua olhando, a gente tem vontade também de ter esse tipo de ativo, principalmente quando olhando para clínicas de diagnóstico, que a gente acha que tem esse quê de ponto comercial mais forte e menos hospital, né? Então, essa é um pouco a tese do fundo, que se concentra muito na tese de ponto comercial. Então, assim, isso. O grande core do fundo é bons ativos em centros urbanos que tenha, de fato, essa característica de ponto comercial. Então, se amanhã aquele supermercado não for um supermercado, ele pode ser um home center, ele pode ser... Até um last mile, né? Um pequeno galpão last mile, um ponto de distribuição. Pode vir a ser um last mile, pode ser um centro de saúde. Por quê? Porque é um imóvel que... O terreno vale muito e você entrega isso para uma incorporadora, entra como permutante, enfim, faz algum deal nesse sentido. O residual disso tem um valor muito grande, né? Perfeito. São imóveis que os bairros cresceram no entorno, né? Então, bairros que foram se desenvolvendo, a hora que o bairro começa a ganhar corpo, o que acontece? Vem o comercial junto, né? Então, obviamente, quando essas empresas olham pontos, ela vai olhar onde tem adensamento, né? Onde as pessoas têm um público primário grande, que é o principal ponto de um cara olhar o ponto comercial para ele abrir uma nova loja.
E pelo que eu entendo também da cabeça de vocês, vocês gostam de negócios onde você tem escala, né? Então, dificilmente você vai comprar um imóvel muito assim, isolado do nada. Você vai, possivelmente, tentar fechar um negócio em que você consiga amarrar a operação em alguns imóveis, como foi Pernambucanas, como foi Big, possivelmente como virão outros, não é? Então, não vai ficar aquela coisa muito solta, né? Ela tem que ter alguma ligação, tem que ter uma liga ali naquele negócio para que uma coisa justifique outra, é isso, né? Para ter escala, o fundo. Até para diminuir risco, né? Quando a gente olha para esse lado, a gente olha muito no ponto do risco. Então, se eu tiver um imóvel muito deslocado, muito pequeno para o portfólio, acaba que perde o sentido. Porque eu, de fato, não vou olhar para aquele imóvel como eu olho para os imóveis de São Paulo. Tem toda a dificuldade logística, etc. Então, hospital não, mais centro diagnóstico sim. Por exemplo, semelhante àquele da Aliança, lá da DAS, alguma coisa assim, nesse sentido, mas hospital não, né? Exato. Postos de combustível, farmácia, tudo bem, saúde em algum lugar, ok, mas postos de combustível, você acha que pode chegar nesse estágio também, ou a princípio não é o que está na cabeça de vocês? Olha, a gente já discutiu os dois, tá, Baroni? E com cases que vieram para a gente, tanto postos quanto farmácia. Farmácia tem uma dificuldade da loja ser muito pequena. Então pulveriza muito. Você vê, Pernambucana já foi um deal de 66 lojas. Eu vou contar até um pouquinho ele mais para frente e dou um pouco mais das características específicas, mas já tem uma dificuldade grande de tocar isso. Tá? E a gente teve que se adequar para isso também. Pensando em farmácia, uma transação com relevância, porque também senão não faz sentido para o portfólio, estamos falando de 200 farmácias. Então, assim... É difícil achar um proprietário que esteja disposto a vender 200 farmácias. Né? Até tem. Apareceu alguma coisa já. Não 200, Preço, mas né? números grandes. Mas não faz sentido para a gente. Então, hoje, tá? Pode ser que amanhã a gente mude de ideia. Mas hoje a gente não está olhando para esse tipo de deal. A parte de postos, tem uma complexidade muito grande quando olha a diligência. Sanitária, tá? Tem um monte de coisa, né? Tem umas questões ali perigosas. Solo. Tem até a parte de legislação, quando o cara devolve um imposto, ele é obrigado a fazer todo o estudo ambiental, então isso protege um pouco a gente numa possível negociação, mas é uma complexidade grande, tá? Apesar de serem pontos comerciais muito bons, mas entra também dentro da característica do preço também, eu acabar tendo que comprar muito posto. Então tem uma transação grande também que a gente olhou, mas acho difícil a gente entrar numa transação dessa, tá? No primeiro momento a gente até rejeitou. Fast food pode, né? Fast food, sim. Na verdade, é até uma complementariedade ao portfólio atual. Sim. Então, dentro das próprias lojas que a gente já tem, a gente está olhando já a expansão dessas lojas. Então, hoje a gente tem uma discussão tanto com o Grupo Big quanto com Açaí, né, que está dentro para crescimento de áreas novas dentro dos próprios pontos comerciais, porque isso traz uma complementariedade muito boa, tanto para o locatário quanto para a gente, porque a gente maximiza o nosso retorno e para ele é mais um âncora para trazer fluxo e um agrega para o outro, né? Obviamente que isso nunca vai virar um shopping, mas a ideia de Power Center é muito bem-vinda para todo o portfólio. Maravilha. Bruno, o pessoal está chegando, o pessoal gostando da live aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar o relatório do fundo e eu queria levantar alguns pontos com você. Bom, então o primeiro ponto que eu quero levantar com você, que é uma pergunta que a gente recebe muito aqui, inclusive, e como eu falei, gente, a maior qualidade que eu vejo do Bruno é que ele vai direto ao ponto mesmo, ele explica o que é o que não é. Fala para a gente da sua preocupação, de como é que vocês monitoram o risco de crédito da rede Big. Muita gente ficou preocupado na época do Walmart, etc. Tal. Eu sei que hoje tem outros players envolvidos nesse grupo. Enfim, fala um pouquinho de como é que está a relação de vocês, como é que vocês acompanham a questão da rede Big, que hoje aí é 38% da receita contratada do fundo. Tá, vamos lá. Primeiro, o Big, obviamente, quando a gente entra numa transação dessa, que é um sale-leaseback de 15 anos, a gente olha as duas coisas, né? A gente olha o imóvel
nesse caso, os imóveis, e olha, obviamente, o risco do locatário, porque uma coisa complementa a outra e faz a gente tomar uma decisão de preço no final das contas. Aqui, o Big, de fato, foi uma transação que aconteceu ao mercado, né? Isso é público, a Advent comprou o Walmart Brasil, 80%, na verdade, do Walmart Brasil, hoje eles são os controladores, e à época o Big passava, né? O Walmart, à época, passava por um turnaround aí do próprio Advent, que é um grupo, assim, talvez, acho que, na minha opinião, no Brasil de maior sucesso quando se fala em private equity, né? Então, os cases deles aí, retorno, são excelentes. Trouxeram um presidente que super capaz, talvez o melhor nome do setor varejista para tocar esse tipo de negócio. Então, isso também já nos agradava bastante. E tinha uma expectativa de capital mesmo do grupo controlador ao longo do tempo, já tinham colocado um bom dinheiro na operação, e o que a gente viu foi, de fato, a gente não tem todas as informações, porque até eles não nos informam, mas a gente via o nível de investimento que eles estavam fazendo nas 10 lojas que a gente comprou. Então, das 10 lojas que a gente comprou, 8 passaram por um investimento muito relevante. Por quê? Porque eles estavam fazendo um processo de rebranding mesmo da empresa. Então, o Walmart deixou de existir, passou a existir o Big, né, a marca Big. Isso fez com que eles investiram nos imóveis que eram Walmart para transformar em Sam's Club, ou Maxi, ou Big. Alguns viraram Sam's Club, alguns já eram Sam's Club, esses não tiveram um investimento menor. Outros viraram Sam's Club, outros viraram Maxi e outros viraram o Big. Então, isso já trouxe um acréscimo de investimento e uma visão da companhia de longo prazo, tá? E mesmo quando a gente olhava números, a gente se satisfez. O que a gente fez foi colocar alguns gatilhos de crédito dentro do próprio contrato, e aí um pouco do background aqui nosso, para mitigar esses riscos. Tá? Eu não posso colocar esses pontos, porque esses pontos de fato não são públicos, e não são públicos não por nossa vontade, mas por vontade de uma negociação. Mas existem alguns triggers para mitigar esse processo. Tá? E aí o que deixa a gente mais confortável ainda são os ativos. É isso que eu ia perguntar. Quando você olha esses 10 ativos que a gente comprou lá atrás, são ativos excelentes. Tá? 8 em São Paulo. Abraçados pela cidade, né? 8 não em São Paulo capital, né? Estado de São Paulo. Os que não são na capital são super bem localizados nas suas devidas regiões, São José, Campinas. A loja de Campinas é top 3 Brasil em número de vendas do Sam's Club. Então, assim, são lojas que já estão lá há mais de 10 anos, super consolidadas nos seus devidos bairros e adensadas, né? Dentro desse espectro que eu comentei de ponto comercial. Ou seja, o bairro... Não é uma loja ali isolada, né? Você tem vários outros serviços em volta que a cidade foi abraçando e, né? Exatamente. E já uma dependência do entorno primário muito grande em cima desse ponto. Por quê? Porque você dificilmente constrói um novo ponto igual a esse, porque você não tem mais terreno. E se tiver, o preço já é outro. Isso traz um upside para o fundo, que talvez esse um dos grande diferencial, grandes pontos do RU. Amanhã, que é um ponto do que você falou, dado o crescimento desses entornos, a possibilidade desses ativos amanhã virarem prédios residenciais é enorme, né? E é o que de fato acontece. Você vê, São Paulo foi um pouco desse processo. Óbvio que hoje isso não pode acontecer, porque a gente tem um contrato de longo prazo, mas olhando o longo prazo do fundo, tudo isso traz essa perenidade que a gente tem comentado de risco do portfólio. Resumo da ópera: o risco de crédito, na sua visão, está controlado e mitigado, que é o grande ponto. Você não precisa entrar no detalhe dessa mitigação, que são os gatilhos que você falou, mas essencialmente são bons pontos comerciais. Independente da Big, independente se amanhã a Advent vender a sua participação e a Big virar uma outra rede de supermercados,
você acredita que são pontos que vocês estão tranquilos por essa ótica, não é? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Aqueles ali a gente tem muita certeza, assim, o nível de assertividade é alto. Maravilha. Bruno, vamos agora para Pernambucanas. Quando veio o deal da Pernambucanas, todo mundo ficou... sabe aquela alegria e tristeza ao mesmo tempo? Alegria porque, poxa, 66 imóveis, interior de São Paulo, várias lojas, muitas lojas assim que estão lá há vários anos. E, por outro lado, poxa, será que o risco de crédito realmente é bom da Pernambucanas? Será que isso já não é uma tentativa dela de dar uma encorpada no balanço? Fala um pouquinho de tudo isso, fala um pouquinho do que vocês conheceram, pelo menos das principais lojas. Tá dentro dessa mesma cabeça aí dos pontos comerciais, enfim, vamos falar do case Pernambucanas, para depois a gente entrar aqui no educacional. Tá, vamos lá. Primeiro, Pernambucanas, indo pelo teu último ponto, ele está exatamente também muito dentro desse espectro de ponto comercial. Então, com uma pequena diferença. A gente gostaria de ter pontos comerciais nas grandes capitais e grandes cidades. Então, cidades acima aí de 500 mil, 1 milhão de habitantes. Tá? Esse era um pouco o nosso racional, sendo bem sincero e transparente, como você sabe que eu sou. Eu sei disso. Pernambucanas tinha esse diferencial na nossa análise, ou seja, estava um pouco fora do que a gente estava como objetivo, né? Porque tem lojas em cidades menores, né? Cidades de 50, 100 mil habitantes. Mas como isso está dividido, né? 70% do portfólio, 70% do deal, olhando o valor, está concentrado em 15 lojas. Então, são 15 lojas que estão dentro desse espectro que a gente quer ter, né? Olhando o futuro do fundo. Vamos repetir isso, Bruno. Então, das 66 lojas, são 15 você tem lojas. 15 lojas que estão dentro desse espectro de estar em lugares mais adensados, em que você está bem mais tranquilo com um ponto comercial. E isso representa quanto em termos de peso na negociação? 70%. 70%, ou seja, mais do que 2/3 está, então, nessas condições que você colocou. Muito bem. Isso fez uma diferença grande na nossa tomada de decisão. E você conheceu alguma dessas lojas, vocês? Sim, a gente visitou... na verdade, essas 15, a gente visitou as 15. Ou a gente ou o terceiro nosso aqui que trabalha com a gente. Eu, pessoalmente, visitei 2 delas, tá? Sendo, de novo, bem sincero. BH e Ribeirão, que são as 2 principais, tá? Em termos de valor. Mas pessoas do seu time foram em todas e o relato foi basicamente em linha do que você percebeu nas 2 que você foi. Isso. Na verdade, o nosso time, nossa área de engenharia, que conta com 3 pessoas, foram nas 15 maiores, tá? Ou seja, esse 70% que eu estou te colocando. Até pelo time, né? A gente não teria tempo de visitar. E vocês colocaram nessa negociação uma questão importante, que é também fazer parte do resultado. Vocês tiveram acesso a esses números e ficaram também confortáveis com o resultado? Foi outro motivador para fechar o negócio? Resultado da Pernambucanas ou das lojas? Das lojas, né? O resultado das lojas. Na verdade, a gente teve acesso às 2 coisas, tá? A gente teve acesso tanto ao resultado das lojas de 2019, quanto acesso, aí é público, né? A Pernambucanas é uma SA aberta, não é negociada, mas ela divulga os seus balanços. Então a gente tem acesso, aliás, qualquer pessoa tem acesso aos resultados da Pernambucanas. Então ambos a gente teve acesso, mas só complementando, dos 66 ativos, a gente olhou os 66, tá? Assim, olhando diligência. Então, tanto a parte técnica quanto a parte jurídica, tá? A gente olhou tudo de todos os ativos. Isso foi a parte complexa. A visita, de fato, nossa, do time, foi só concentrada nos 15 ativos, tá? Até porque foi na pandemia, né? Não é tão simples você visitar. Fora isso, até tinha esquecido. A gente teve todo esse processo durante uma pandemia e estava no auge da pandemia, na verdade. Não sei se no auge, mas estava assim, num momento ainda bem crítico de pandemia, ou seja, com toda a dificuldade de locomoção mesmo. Ninguém estava pegando avião. Eu, na verdade, fui visitar BH
mais recentemente, não foi na época da aquisição, não. Eu tive em BH faz 2 meses e fui na loja. Então teve também essa dificuldade, tá? Mas entrando aqui, voltando para os aspectos, então 70% e 30% eram o restante das lojas. Então isso fez uma diferença muito grande na nossa tomada de decisão. E não é que essas 30, elas não são bons pontos comerciais, não, muito pelo contrário. A hora que a gente aprofundou na tese, essas 30 são excepcionais pontos comerciais dentro de cidades menores. Ou seja, isso para a gente o que traz? Na minha visão, inicialmente, trazia um certo risco de liquidez. Que aquela decisão de, estamos olhando cidades um pouco maiores, mais pensando em liquidez do ativo, né? Porque eu consigo reposicionar o ativo mais fácil, são cidades maiores, etc. Mas quando você olha esse tipo de loja, como é a Pernambucanas, nessas cidades específicas que a gente olhou, a gente viu que esse mercado tem liquidez. Surpreendeu a gente em termos de análise. Por quê? Porque diminui o ticket também. Então, até por conta disso que eu acabei de falar, né? 30% são 50 lojas, ou seja, o ticket médio das lojas é baixo. São lojas de 3 milhões de reais, na média. Eu quero falar, é um cara bem de vida na cidade que sempre quis ter aquele ponto ali. Isso, essencialmente. Então, às vezes, um pouco o racional que a gente tinha lá atrás de, só vou olhar cidades um pouco maior por conta de liquidez, não é bem verdade. O que é bem verdade e continua sendo é a questão de pulverização, né? Se eu diminuo o meu espectro, o valor cai, aí eu tenho que crescer a quantidade de lojas. Isso traz uma dificuldade para gerir tudo isso no momento posterior, que é a dificuldade de ter farmácia, né? Voltando para o ponto inicial. E o risco de crédito da Pernambucanas também está na visão de vocês. Eu sei que vocês são muito diligentes com documentação e com análise de crédito, bem equacionado, vocês estão tranquilos com o resultado das lojas, enfim. Isso não. Mesmo com os números de hoje. 2020 a gente ainda não teve acesso aos números, né? Que foi um ano complicado para Pernambucanas e a gente acredita, eles não me disseram que parte da transação foi um pouco para absorver esse, não vou dizer prejuízo, mas esse fluxo de caixa negativo que eles tiveram durante a pandemia, porque é fato, né? Eles tiveram que fechar a maioria das lojas. Não estão dentro dos essenciais, como foi a parte do supermercado aí do Big, que teve um desempenho muito bom, inclusive. Então, sim, tiveram um impacto maior. Acho que parte da transação foi por conta disso. E a gente vai ter acesso aos números agora. Olhando o balanço da Pernambucanas 2019, que foi, obviamente, a nossa análise, e aí, obviamente, a gente fez algumas premissas para olhar um pouco o futuro, e o que aconteceria com a companhia com a nossa transação e com a pandemia, que era o cenário base, a companhia se mantém mais ou menos onde ela estava, na nossa análise, tá? Então, assim, olhando um pouco o que a gente fez aqui de trabalho de crédito. É uma companhia que tem indo muito bem. Então, se você pegar o balanço deles, balanço super tranquilo em termos de crédito, pouco alavancado. Eu, de novo, sendo sincero, tinha olhado Pernambucanas há muito tempo atrás, num CRI que a gente olhou, ainda acho que na minha época de Rio Bravo, ou BBA, não me lembro agora, e a empresa estava numa situação bem pior do que está hoje. Então, ela passou por um processo de melhora de governança, a família aprimorou a empresa. Hoje a empresa é tocada por um CEO independente, por uma CFO independente, todo o corpo de governança independente. A família ainda é controladora, mas a empresa... E aí a gente passou olhando todo o processo de como foi a compra e muito bem organizados, assim, eles surpreenderam muito. As lojas num estado de conservação. Tanto de conservação quanto técnico, olhando licenças e etc., não vou dizer impecável, porque sempre tem alguma coisa, mas assim, olhando para o mundo imobiliário, impecável. Bruno, muito bem organizado, assim, excepcional. A gente já está praticamente no meio da live, muita gente nos acompanhando aqui. Para deixar a live um pouco mais descontraída, pouco mais descontraída, deixa só eu fazer aqui uma brincadeira aqui.
uma brincadeira, uma pequena brincadeira. Bom, eu nasci em Morrinhos, interior de Goiás, mas o meu pai é de Barretos, onde é essa loja Americanas, né? Então, meu pai é de Barretos, a minha mãe era de Frutal, que é uma cidade perto de Barretos, e ela se mudou para lá, logo como criança, e eles se casaram, enfim, e depois meu pai passou no concurso do Banco do Brasil e veio aqui para Goiás e para Morrinhos, enfim. Essa é a pequena história. Mas essa daqui é a loja Americanas em Barretos, aquelas famosas ruas do lazer, né, que sempre tem nas cidades do interior, né? Sim. Então, olha só, Bruno, essa daqui, né, é a loja Pernambucanas de Barretos. Aqui desse lado, nessa esquina, é a loja Imperial, uma loja de calçados, tal, né? Barretos tem muito essa questão de couro, tudo, né? Do outro lado aqui você tem a Magazine Luiza, né? A loja da Magazine Luiza. E olha quem está do lado de cá. Olha aí. Você não deu conta de comprar, né? Isso aí você não dá conta de comprar, né? Isso aí você não dá conta de comprar, Bruno. Pode fazer 30 emissões que vocês não vão dar conta de comprar essa loja. Esse império aí a gente não consegue comprar. Pois cara. Isso aí... Tem muita liquidez. É um império no Brasil. Mas olha só que coincidência, não tem absolutamente nada a ver com a nossa família, nada, absolutamente nada a ver, mas foi uma coincidência dessa Casa Baroni em frente à loja pernambucana do portfólio do HGRU. Quando vocês resolverem fazer a emissão, você fala para o Augusto aí que a gente pode negociar, mas possivelmente num ticket um pouco diferenciado do que vocês estão acostumados a comprar. Tá bom? O difícil é negociar com impérios, né? Vai apertar demais aqui, mano. É isso aí, né? O pessoal vai ficar bravo com o cap rate depois. Mas vamos lá, deixa eu parar aqui o compartilhamento e voltar para o nosso relatório, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Ao invés de eu falar já do educacional, vamos falar do SPVJ, que hoje ele é mais ou menos 10% do fundo, que é um fundo que vocês têm participação indireta, que compra as lojas Açaí. Acho que a tese é muito parecida com o que é do Big e tudo, mas eu queria que você falasse alguma particularidade, se vocês têm projeção de aumentar a posição nesse fundo ou fazer alguma gestão ativa no futuro. O que você pode dizer sobre esse negócio que vocês têm, vamos falar assim, indiretamente, e o que a gente pode esperar disso aí no futuro? Legal. Bom, o SPVJ foi um fundo que a gente criou o ano passado, né, no final do ano. Junto com a Success, né? Success Park. Retrasado, 2019. Na verdade, a gente, vamos dizer assim, incubou o fundo, mas a gente não é nada do fundo, a gente é só investidor, né? Então, a gente foi como se tivesse, de fato, incubado o fundo, que foi junto com o pessoal da Success Park, que é o consultor imobiliário, e é quem toca o fundo do lado imobiliário, de fato, não somos nós. Não somos nós que tocamos o fundo. Então, a Vortex é a administradora e faz todo o pacote aí fiduciário do fundo, e a Success Park é que toca o dia a dia imobiliário, de fato, do fundo, tá? Isso é importante salientar. A Success Park tem conhece muito o métier imobiliário, ele construiu algumas dessas lojas, inclusive, e constrói lojas para Açaí já há algum tempo. Então, é uma construtora também, além de desenvolvedora imobiliária. Então, conhece todo o métier aí do mercado e tem toda a capacidade de tocar isso. Ô, Bruno, então eles originam, eles mesmos constroem, não é isso? Isso. Eles que originam, eles não constroem todas as lojas, nem todas foram construídas por eles. Isso acabou sendo uma negociação entre nós, eles e o Açaí. Nessa primeira rodada lá de trás, né, que a gente comprou 7 ativos, depois a gente comprou mais 2, e aí agora a gente está fazendo até uma terceira rodada, onde a Success Park aí sim está trazendo 2 ativos, onde eles vão construir, os 2 locados pro Açaí, mas um deles, inclusive, tem mais um locatário, que é um terreno grande, aí eu não posso dar tanto detalhe aqui, que isso ainda não tem publicidade. Mas a ideia desse fundo é algum dia ser realmente negociado na bolsa e vocês até poderem fazer algum ganho de capital, enfim, a ideia está tudo aberto, né? Isso está tudo aberto. É uma posição indireta, uma forma de vocês terem mais exposição a varejo, supermercados, né, de grande porte, atacarejo, né? Mas está em aberto. Da mesma forma que vocês podem exercer uma preferência e aumentar a participação via HGRU, vocês podem amanhã sair quando esse fundo eventualmente for listado. É isso. Perfeito. Contrato de 20 anos,
Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa que pode acontecer daqui 1 ano ou daqui 5, não tem, né, resposta. A nossa estratégia aqui foi de criar esse fundo novo, porque a gente via que criando um fundo e tendo os contratos do açaí são contratos de 20 anos. Então, são contratos que, se você fizer conta, ele praticamente não tem perpetuidade. Você tem todo o seu retorno nos próprios 20 anos. Então, isso é basicamente uma NTN. Então, quando você faz esse tipo de conta, a gente fala, puta, eu prefiro ter um veículo à parte, dado essa característica de contrato muito longa e com crédito excepcional. E aí acho que depois a gente consegue ter uma estratégia de saída e eventualmente giro da posição mais rápido e com mais ganho. Então, basicamente é isso. A gente achou que assim a gente criaria mais valor para o fundo, tá? Por ter essa característica. E aí, assim, a gente o fez, estruturou isso junto com o pessoal. Obviamente, para isso, a gente precisa dar perpetuidade para o fundo. A gente não podia ter conflito de interesse, então já tinha a Success Park, que foi quem trouxe o deal lá atrás, e eles é que vão tocar esse negócio. Um dia, possivelmente, eles vão ser, inclusive, nossos competidores, e que assim o seja, e que a gente ganhe dinheiro junto com eles. Melhor ter o competidor do seu lado do que não, né? Então... o mercado é uma avenida, pô. Nós estamos falando de um mercado de 100 bi, ou seja, no universo só de fundos de investimento são quase 6 tri, ou seja, não tem competição. Isso aqui é diferente. E aqui é engraçado, nós somos um mercado pequeno e hoje nós temos um nível de arbitragem, de conhecimento e de diligência e de envolvimento que eu nunca vi na indústria, Bruno. Nunca vi. Sim. Tenho certeza que nenhuma outra indústria do mercado de capitais se desenvolveu com esse nível de aproximação que nós temos hoje. Por isso que eu sou muito otimista de onde a gente vai estar daqui 10, 15, 20 anos. Eu acho que a gente está construindo uma base muito sólida ali. E hoje a gente tem ainda a história, né? O Sérgio Beleza está aqui do nosso lado ainda, então nós temos todas as pessoas que construíram o mercado que ainda estão por aqui, né? É verdade, essa nossa indústria tem uma união muito forte mesmo. Tem. Bem maior do que as demais dentro do mundo de fundos, né? Exato. Eu toquei outro tipo de fundo também e, de fato, aqui quando eu fiz um evento da Suno, deixa eu contar uma conversa de bastidores aqui. Quando eu fiz um evento da Suno em 2019, a gente tinha lá 350 pessoas, tal, e num determinado dia lá, né, num determinado momento lá, a gente estava num café, e aí os gestores, alguns eu convidei para ir antes, para a gente poder gravar um videozinho, tal, e aí os outros já iam palestrar ali logo depois, outros já participar de um painel. Então, teve um determinado momento, Bruno, que tinha assim, mais ou menos uns 10 gestores numa roda, batendo papo, né, e eu olhando aquilo ali de longe, cara, eu falei, cara, quando eu poderia imaginar que isso ia acontecer, né? E assim, e as outras pessoas ali foram se aproximando, então vendo eles batendo papo. Então, é muito legal, né? Eu falo que quando você conhece o gestor e você troca uma ideia, o nível de segurança aumenta, porque você sabe quem está tomando conta do teu dinheiro é um cara de boa fé, que está ali com a intenção de acertar, né? E eu olhei aquela cena, eu de longe vendo aqueles gestores batendo papo e as pessoas se aproximando, eu falei, cara, que legal conseguir viabilizar isso, né? Assim, é tão fácil, tão acessível uma pessoa que cuida do teu dinheiro ali de uma maneira simples, trocando ideias, sem nenhum tipo de... Enfim, super tranquilo, super aberto para bater papo. Então, isso é bacana. Mas vamos retomar. E isso reflete um pouco até no nível de transparência que hoje o nosso mercado está, só complementando. O envolvimento de todos vocês que levam tudo isso para a pessoa física, que tem sido essenciais para esse crescimento, fizeram que todos os gestores corressem atrás e se reinventassem. E hoje você vê o nível de transparência dos relatórios e como eles melhoraram e o nível de transparência de tudo que nós aqui fazemos. Eu acho que grande parte disso é dessa colaboração aí de todos e, puta, muito feliz. É um ambiente colaborativo, disso eu não tenho dúvida. Né? Dúvida. Bom, Legal. Educação. Educação deu um frio na espinha enorme na pandemia, porque você estava você que eu digo, você mercado, né? A gente mercado, estava super otimista com os ativos que vocês compraram. São ativos que, de novo, o valor imobiliário é muito alto, independente do risco, o valor imobiliário é muito alto, mas a pandemia deu um susto, né? Porque você teve que fazer aqui, ó, olha como foi a queda aqui, né? Chegou em maio com 83% da receita. Então, esses diferimentos todos, inclusive, começam a ser recebidos, né? Já estão sendo recebidos, na verdade, desde setembro e outubro do ano passado, mas... Ô Bruno, como é que está a sua cabeça hoje? Como é que está, assim, o frio na espinha
de ter hoje, em grandes números, 35%, 40% do portfólio, menos um pouco, né? 20 e poucos por cento, 25%, 28%, em educacional. Vamos falar do educacional em geral. Aí você pode colocar a lupa no locatário e pode colocar a lupa na operação em si, né? Mas fala do setor, como é que você está conversando com os locatários, como é que eles estão vendo isso, enfim. Sem dúvida, foi o setor que nos preocupou aí durante a pandemia e nos preocupou até porque, de fato, teve negociação, né? Ou seja, a gente passou por uma negociação com os nossos 4 locatários à época, hoje são 5, né? Que a gente comprou mais um ativo depois, que acho que até no final aqui eu quero colocar um pouco essa tese e como isso corrobora com tudo isso que eu vou falar. E a gente ficou bastante próximo e, coincidentemente, a gente tem ativos com todos os grandes, exceto Cogna, né? Que a gente acabou não fazendo nenhuma transação, a gente participou até de algumas, mas não evoluímos. E, basicamente, isso explica um pouco a nossa tese para a educação, que nada mais é do que a própria tese do renda urbano, né? Ou seja, grandes centros comerciais. Acho que, de novo, isso defende muito quando você olha tanto o ativo de educação como os demais, mas assim, dentro do próprio setor, você vê que o próprio Mogi já foi negociado com um terceiro, no meio da pandemia. Ou seja, a gente comprou um ativo no meio da pandemia. Que é o ativo da Vila Leopoldina, né? Da Vila Leopoldina, que era alugado para a UMC, que é a faculdade de Mogi das Cruzes, e que a gente repassou o contrato entre eles para a Cruzeiro do Sul agora, que assumiu o site. Então, tudo isso foi feito dentro da pandemia, desde a compra até o repasse. Por quê? Porque o ponto comercial é excepcional e a Cruzeiro do Sul não olhou isso? Claro que olhou, tem 2 metrôs, né? Tem um trem e um metrô passando na porta, é um bairro que se expandiu muito nos últimos anos e tem uma expansão muito grande para acontecer nos próximos anos. É um vetor de crescimento, né? Tá aquela questão do Ceasa lá que fica sem saber o que vai, o que fica, mas é um vetor da cidade, né? É um vetor independente de Ceasa, né? Ele já está acontecendo. Se Ceasa acontecer, é mais uma upside. Aí é porrada. Mas é mais um upside para o ativo. Então, quando a gente olhou a transação, já era uma transação que a gente gostava, porque o ponto é muito bom. A gente fez toda a defesa de crédito para o lado do locatário. Então, quando a gente transacionou, a gente pagou parcelado, ele tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente deixou ela super travadinha em termos de crédito, porque a OMC tinha um catch-up lá ainda. Mas você vê, no meio do caminho, um player relevante que entende muito do assunto, é uma família ainda dona da Cruzeiro do Sul e que está no setor há 50 anos, tomou o ativo. Né? Tomou por quê? Tomou porque tem qualidade, tomou porque é um ponto, porque as pessoas já estudam lá há 10, 15 anos. Né? Você tem transporte público muito bom, vizinhança crescendo, então tudo isso faz com que o teu ativo tenha qualidade. E aí, então, você está falando da Vila Leopoldina, desculpa te interromper, mas, por exemplo, quando você olha da Angélica, quando você olha da Quatá, pelo amor de Deus, são pontos... Aquilo ali é educacional hoje, mas amanhã pode ser qualquer coisa ali, né? Era onde eu ia... Então, quando você olha o nosso portfólio, é exatamente isso. Os ativos, o IBMEC, no Rio de Janeiro, no melhor ponto da Barra da Tijuca. Você não vai ter um site educacional na Barra da Tijuca? Claro que vai. Educação não vai acabar, né? Educação não é dos setores mais arriscados do mercado. Muito pelo contrário, é um setor defensivo. Óbvio, ele não é tão defensivo quanto o setor varejista alimentício, né? Que a elasticidade é muito baixa, porque as pessoas comem, mas as pessoas também estudam. Elas dependem de crédito, dependem de renda, dependem de emprego, e por isso a elasticidade é maior. Mas é um setor que, talvez não seja o primeiro, porque comer vem na frente, mas vem logo depois na necessidade de um ser humano, que é estudar e ter o seu trabalho e estar sempre evoluindo. A gente não acredita e aí por todos os estudos, que os estudos serão home office. Né? E vocês, assim, não vou dizer tranquilos, ninguém está tranquilo, né? A pandemia ainda está aí na porta de todo mundo. Mas hoje você percebe que esses sites educacionais, eles se
adaptaram bem a pandemia? Ou seja, eles conseguiram já hoje se enquadrar? Eu estou falando porque na pós-graduação que eu trabalho, eles conseguiram, assim, eles criaram turmas remotas, eles conseguiram criar essa adaptação. Claro, a margem de lucro diminui, você tem inadimplência para administrar, tudo bem, mas ela conseguiu já adaptar. Então, hoje ela consegue carregar essa pandemia por mais algum tempo, entendeu? Vai sobreviver. Eu acho que o educacional, nesse aspecto, já estava mais preparado do que os demais, né? Porque essa discussão de ter aula online, ela já é antiga no setor, né? O setor já passou por isso, algumas empresas já foram até precificadas por conta disso, porque, não, vai virar tudo online, não tem mais site, e aí lá atrás, vários estudos, e aí qual que é a conclusão, né? E hoje em dia já tem vários também estudos que foram feitos em cima disso, continua a mesma. Então, o cara aqui, o norte, nordeste, é essencial ter o online, porque, o cara se desloca um tamanho muito grande de deslocamento para ter educação. Então, você consegue trazer educação para ele na casa dele. Isso melhora a qualidade do país como um todo. Então, é essencial. Agora, nos grandes centros urbanos, que é onde a gente está olhando o real estate, isso não é verdade. As pessoas continuam querendo estudar na escola, né, num site. Por quê? Porque elas precisam trocar, né? Para você crescer profissionalmente, crescer intelectualmente, você tem que trocar, né? Você tem que ter a troca, né, de crescimento, você tem que fazer trabalho em grupo, você tem que trocar com o seu professor, e no online você perde. Não, é o que eu falo, networking faz parte da mensalidade. Eu não vou citar nome de pós-graduações aqui, mas tem algumas que a mensalidade é visivelmente mais cara pelo networking, entre os colegas e os professores, óbvio, né? É claro que algumas matérias vão começar a ser online, né? Isso já está meio dado também. Mas os sites continuam sendo de extrema importância para essas empresas, porque os alunos querem estar lá. Eles querem estudar num determinado lugar. Eles precisam ter o ponto deles. E aí que corrobora a nossa tese. Se você tem um ponto numa grande cidade bem localizado, o cara vai fechar outros pontos, mas não vai fechar o seu. Resumo, hoje, o status quo hoje não é nenhum nível de estresse com esses educacionais. Você pode falar, Baroni, hoje eu estou preferindo mais o varejo, porque eu acho que está batendo mais na minha porta para esse lado. Mas o educacional não está tirando meu sono aqui. É isso? É isso. Tanto que hoje a nossa inadimplência no educacional é zero, eles voltaram a pagar o aluguel cheio e estão pagando o diferimento que foi acordado lá atrás, mesmo as faculdades ainda não não estão abertas, né? O ensino médio voltou agora em janeiro, mas o fundamental, né, principalmente, o médio menos, e as faculdades ainda não tem uma definição clara, né? Ô Bruno, agora eu acho que a maior vantagem que tem nesse portfólio com relação ao educacional é simples, você pode discordar de mim, mas queria eu te ouvir. É R$48 o metro quadrado, né? Ou seja, você não tá esfaqueando o locatário, né? Você está alinhado com ele. Né? Exato. E isso também é um ponto importante, muito bem lembrado. Os preços que a gente entrou nesses educacionais, isso fez com que a gente comprasse o próprio Vila Leopoldina. A gente entrou na Vila Leopoldina a R$3.200, R$3.300 o metro, na época. Então, no meio da pandemia, ou seja, já tinha o risco educacional mais forte e a gente já estava discutindo diferimento. Por que a gente comprou? Porque a gente acreditava muito no imóvel e no preço. Tanto que a gente conseguiu uma negociação muito boa. Nos demais, a situação é muito parecida. A gente tem preços que a gente entrou no ativo muito bom que corroboram preços de locação adequados para o locatário. Então, a gente não vê hoje... E aí, obviamente, contratos de longo prazo, os nossos contratos basicamente são todos atípicos, exceto o Estácio, que está no seu menor preço por metro quadrado do portfólio. Então, a gente está, assim, não vou dizer tranquilo, porque o setor está passando por uma transformação e a gente está de olho e estudando onde isso pode parar. A nossa impressão, e por tudo que a gente olhou e estudou, a gente não acha que vai mudar. Maravilha. Ô Bruno, algumas pessoas fizeram a pergunta aqui, mas obviamente eu não vou te repassar essa pergunta, eu mesmo vou respondê-la. Pessoal, nenhum gestor pode vir aqui e falar assim, não, vai ter outra missão agora, vai ter daqui 2 meses, daqui 3 meses, ele não pode, por legislação, fazer isso, mas é um fundo com gestão ativa, que tem mandato para isso, então ele
eu acho que está aberto a tudo. Se aparecer amanhã na mesa dele um excelente negócio e ele acreditar que é possível fazer uma emissão, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que a cabeça do Bruno é muito simples. Ele não gosta de baixar a renda nem no período de alocação de recursos, né, Bruno? Fala isso para todo mundo aí. Isso é verdade. A gente trabalha aqui para não ter que mexer na renda, mesmo quando a gente capta dinheiro e demora um certo tempo para você comprar o ativo. Você faz uma reservinha, deixa uma gordurinha ali, mas você não gosta de mexer na renda, né? Exatamente. A gente tenta. Primeiro, a gente tenta ser muito rápido, né? Então, você vê que as transações que a gente fez, as maiores, são sempre concomitante com a oferta. O Grupo Big foi assim, Pernambucanas foi assim, no mês ou no mês seguinte, no máximo, a gente consegue fazer porque a gente se organiza para isso. E aí as demais a gente vai fazendo ao longo do tempo e para isso a gente tem sempre uma reserva acumulada, né? A gente, nos momentos de crescimento de renda, isso para todos os fundos, a gente tenta manter os 95 de distribuição e segurar os 5. Vai carregando um pouquinho, né? Em momentos de mais volatilidade, como foi a da pandemia, a gente conseguiu manter, né? O Renda Urbana, ele passou por toda a pandemia, mesmo com um diferimento de 83%, a gente manteve a renda full time. Como é que a gente manteve, né? Se eu estava recebendo 83%, porque eu tinha resultado acumulado dentro do fundo, usei, foi o que eu sempre disse que ia fazer, né? Momentos mais críticos, eu vou usar exatamente isso que eu acumulei. Isso é o tipo de coisa que, à medida que o tempo vai passando, vai ficando melhor ainda, porque você vai carregando isso de um semestre para outro, vai ficando enquadrado dentro da lei, da legislação, isso. E chega uma hora que você tem um conforto tão grande para fazer uma emissão, colocar devagarzinho. Eu acho que isso é algo que vocês fazem, que outros gestores deveriam fazer e deixar isso ainda mais explícito como vocês deixam. Isso é uma coisa que eu sempre elogiei e reforço aqui publicamente. Ô, Bruno, a gente já está, olha, 52 minutos de live, o pessoal chegou e ficou, sinal que estão gostando, mas eu queria te ouvir sobre um outro tema aqui, que é esse daqui, ó. Nós temos hoje 73% alocado em imóveis, nós temos aí SPVJ, que é 11%, até perguntaram se vai ter fusão entre os fundos, ele já respondeu que, na verdade, não é esse o objetivo, pelo contrário, em algum momento pode até ser concorrentes no futuro, que a gente não sabe quando. Você tem posições em caixa, vamos falar assim, 4%, mas você tem aqui outros fundos imobiliários e CRI, 7 mais 5, 12%. 12% num PL de 2 bi, qualquer coisinha, nós estamos falando aí de, 250 milhões, alguma coisa assim. Isso é um indício, não vou dizer que é uma evidência, mas é um indício que você ainda tem munição, são CRIs, que eu sei quais são CRIs líquidos, né? CRIs de excelente qualidade, fundos líquidos. É ainda um gostinho de que pode aparecer alguma coisa que você ainda pode usar isso daí para aí sim, num segundo momento, talvez pensar em expandir o fundo? O que você pode dizer sobre isso? Vamos lá. A gente comprou esses CRIs até recentemente, nessa última emissão, basicamente porque a gente... O que acontece? O Renda Urbana ele ficou grande, né? O fundo hoje 2,4 bi. Então, a gente tem algumas transações pequenas andando, ou seja, transações de 50 a 100 milhões que a gente está olhando, mas ele invariavelmente vai seguir para transações maiores, né, que demandam mais tempo, as negociações são mais longas, e a gente é um pouco do que você falou antes, a gente quer sempre trazer o melhor, porque eu estou olhando para um fundo perpétuo. Então, 1, 2, 3 meses, eu não quero essa pressão não é boa para o gestor. Porque eu estou comprando um imóvel que vou levar por um tempo razoável, mesmo que eu venda ele, e a gente também é muito ativo na ponta da venda, nos portfólios, a ideia não é vender no curto prazo. Então, a decisão de investimento ela é muito importante. Então, o que a gente fez aqui no Renda Urbana? Como as negociações ainda estão em andamento, a gente tinha esse caixa, a gente trouxe alguns CRIs em inflação, que tem um carrego bom para o fundo, no curto prazo, CRIs que a gente acredita que são líquidos, que são um nome muito bom, então acho que a gente consegue vender, estão em taxas que trazem esse conforto também para a gente. Então a gente trouxe isso para o portfólio para dar tempo da gente negociar os ativos sem essa pressão pelo rendimento, né? E mantém o fundo bem alocado numa taxa boa, porque hoje com o CDI a 2 é difícil carregar caixa no fundo imobiliário. Tá bem duro. E aí você acaba trazendo uma pressão que não vai ser boa para o fundo no médio e longo prazo.
Então a gente alocou isso, estacionou no CRIs e a gente está olhando essas transações que estão andando. São negociações mais ferrenhas mesmo. Negociar com varejista não é fácil, quem já negociou sabe. Então, mas o que eu percebo, deve acontecer alguma coisa. O que eu percebo, Bruno, é que cada passo de vocês no HGRU vai colocar o fundo num patamar diferente. Sim. Isso em todos, tá, Baroni? A nossa ideia aqui não é ter oferta toda hora para os fundos. Então, o que a gente tenta trabalhar é ter uma oferta por ano. Óbvio, às vezes pode acontecer, o RU ano passado teve duas, uma 476 primeiro, porque no meio da pandemia a gente precisou fazer, a gente tinha já as transações em andamento, então a gente tinha que trazer o dinheiro, não tinha jeito, a gente fez uma oferta menor. Mas se olhar os nossos fundos, é uma no máximo por ano. Exceto o CR no outro ano, porque ele era um fundo de 100 milhões e cresceu mais rápido também. Então, a nossa ideia é um pouco essa, ter uma oferta por ano, deixar o fundo respirar mais tempo e a gente aqui se equalizar para ter esse tipo de crescimento. A gente não olha muito para crescimento muito rápido, a gente tem que ficar fazendo oferta toda hora, não é a nossa cabeça. Mas quando faz também, é para dar volume, para encorpar o fundo, para trazer musculatura. Por isso que eu falo, gente, não tem certo e errado. Se eu estivesse entrevistando um outro gestor aqui, ele estaria falando ao contrário, um monte de emissãozinha pequenininha, fazendo e alocando, fazendo e alocando. Isso que eu acho mais bonito do mercado, é trazer o gestor, você entende a cabeça do gestor e pronto, e vai se mantendo alinhado, não é? O Bruno, última pergunta aqui. Não estamos pedindo guidance, eu sei que você não pode, não é feitio de vocês fazerem isso. Mas eu posso fazer uma pergunta da seguinte forma. Vocês estão hoje recebendo diferimentos, então está recebendo 104, 108 das receitas. O que eu posso perguntar para você é, quando vocês forem aumentar, é porque vocês estão seguros desse aumento, e aí a chance de voltar é bem menor. Então, isso que o cotista do HGRU tem que esperar, né? Quando você sentir que dá para aumentar, você vai aumentar e aí esse é o novo patamar e as coisas vão caminhar. Basicamente é isso que a gente vai esperar de vocês? É isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Hoje a gente está com uma receita um pouco maior, advinda desses diferimentos, né, que a gente está recebendo. Então você vê que o fundo esse mês de janeiro recebeu teve um lucro, vamos dizer assim, né, de 0,71, um lucro caixa por cota, que é maior do que o que a gente distribui, mas isso olhando, quando acaba os diferimentos, isso não é perene enquanto a gente não comprar um outro ativo. Tá? Na medida em que a gente investir o caixa, mesmo que ele está alocado em CRI, a gente ainda tem um pequeno caixa, com CDI a 2 isso impacta um pouco mais. Na medida em que a gente fizer um novo investimento, aí a gente começa a ter o conforto para subir alguma coisa no rendimento. Eu ia usar a palavra e você usou. Quando você só vai fazer isso quando você tiver o conforto que você não vai voltar. Né? Você não vai subir no primeiro semestre para ir no segundo semestre e falar, putz, agora eu vou ter que voltar, porque, olha, agora você não vai fazer isso. Isso para todos os nossos fundos, tá? A cabeça é igual para tudo. Para todo mundo. Seja os meus, seja os do Augusto, a gente toca dessa maneira aqui. Bruno, leva meu abraço para o Augusto. Pode deixar. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, parabéns por você, parabéns pela sua integridade, parabéns pela sua família, parabéns por tudo, cara. Você é um cara que eu admiro muito, justamente por essa linha sua, tão franca, tão direta. Todas as vezes que eu tive que conversar com você, desde lá de trás, você sempre foi muito solícito e muito franco. Acho que essa é a tua melhor ferramenta de trabalho. Obrigado, viu? Poxa, obrigado, Baroni. Muito bom ouvir isso. A gente trabalha bastante aqui, é sempre bom ouvir elogios. E parabéns para você também, como eu falei, cara, vocês aí na ponta, junto com o investidor pessoa física, são essenciais para esse processo. Tem feito um trabalho extraordinário, do qual a gente admira bastante e tenta ajudar da melhor maneira possível. A gente vê isso como positivo, desde lá de trás. Então, pô, torcemos por vocês aí, sei que vocês torcem por nós aqui, todo mundo ganha nessa situação, e principalmente o cotista, né? Que é quem a gente trabalha por eles, né? Exatamente. Então, na verdade, não é nem parabéns só para mim, nem parabéns para você. Parabéns para o HGRU, que está fazendo 2 anos esse mês. Então, é isso aí. Excelente. Obrigado, gente. Bom. Oi? Vamos continuar assim, né? O nosso nome aqui é performance. A gente é pago por performance, né, Barão? É isso aí, é isso aí. E o dia que vocês quiserem fazer uma emissão trilionária, eu posso pensar naquela loja de barretas lá.
Valeu, gente. Um abraço, obrigado. Boa semana para todo mundo. Obrigadão. Tchau, tchau.